Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Todos na paz? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, é o quinto livro do Novo Testamento. No versículo 18. A Bíblia Sagrada nos fala no capítulo 3, que Pedro e João, eles estavam entrando no templo e todos os dias era colocado um homem para mendigar. E esse homem ficou curado e entrou com Pedro no templo. E entrando com Pedro e João no templo, ele entrou louvando e adorando a Deus. Mas as autoridades que ali se encontravam bateram boca, não aceitaram aquilo que o Pedro e o João haviam feito no Senhor e discutiram e ficaram contra os servos de Deus e ficaram tão contra que prenderam os dois. Preste atenção que essa mensagem ela vai direto a você e vai ficar bom o negócio aqui hoje. Pode ter certeza que você vai sair daqui fumegando. Então diz a palavra que esses dois homens, Pedro e João, eles foram presos e depois soltos. Mas na soltura, eles foram ameaçados que não falassem mais de Jesus Cristo. E essa ameaça tem se estendido até hoje, até nós. Muitos de nós somos ameaçados de não falarmos mais de Jesus. Às vezes vocês não percebem que o diabo afronta e faz uma ameaçazinha e você não dá conta que é o diabo. Eu disse hoje que quando ele não age usando pessoas, ele age usando até animais, até insetos, só para você não confessar Jesus. Confessar Jesus Cristo também é você confessar a sua cura, a sua saúde, confessar o bem, confessar a vitória. Você diz, alguém falou, está muito difícil lá. Você confessa Jesus. Não. Mas no nome de Jesus Cristo eu vou conseguir. Não, é certo a minha vitória, a minha bênção. Você está confessando Jesus. O diabo, ele afronta e faz você não confessar o Senhor. Você abre a boca e diz que é doente, é diabético, é um câncer, que não vai dar certo no trabalho, que andou, não conseguiu emprego e não está conseguindo e não vai conseguir, e assim por diante. O diabo usa a boca de muitos, afrontando, ameaçando, fazendo com que você não fale, não pregue, não anuncie Jesus. Mas muitos não têm percebido. Eu disse aqui hoje nos outros cultos. Às vezes um inseto endemoniado pica você. E você coça, aquilo vai inchando, empolando, a coisa vai piorando, até a hora em que, em vez de você confessar a cura, você confessa a doença. E você não percebe, o negócio é satânico. Você não percebe que é ele entrando. E ele te passa a perna, te engana. E você não confessa o milagre, não confessa a vitória. Você diz, mas é muito exagero, onde é que está demônio aí? Aí você acaba se tornando até um advogado de Satanás. Vamos lá, versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes
que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Porque se você ouviu, aprendeu, pratica, vai expandir esse ensinamento aos outros. Outras pessoas vão aprender. E tudo que o diabo não quer é que você pronuncie, você confesse, anuncie o milagre, a cura, a saúde, a bênção e etc. Não quer. Então vem a ameaça de você não falar. Eu disse aqui nos outros cultos que existem pessoas que são ameaçadas até nem vir para a igreja. Ó, se você for para a igreja, eu não te ajudo, eu não... Ó, acabou, hein? Tem gente que deixa de frequentar a igreja porque são ameaçadas. Não dou, não ajudo, não compartilho, não faço, vai ficar míngua, vai ficar sozinho, sozinha. Se você continuar nessa igreja que não sei o que mais. E muitos, por não confiarem em Deus, deixam de frequentar igrejas, por não confiar. Não confiar em Deus, deixam de frequentar a igreja, se prostram, se rende àquelas ameaças. Temos casos de pessoas que, para não perder o emprego, não perderam o emprego, não perderem tal aumento de salário ou salário, a pessoa, ela negou o Senhor. Tem muita gente sendo afrontada e ameaçada, e alargar, deixar o Senhor e não falar mais. Eu posso estar falando com pessoas diretamente que estão me assistindo em qualquer lugar nesse país, ou aqui na igreja, que no trabalho, ou na escola, ou na vizinhança, não falam de Jesus Cristo, e a pessoa nem sabe que você é crente, porque lá as pessoas são perseguidoras e ameaças. Se falar, perde emprego, aqui você não tem amigos, aqui você não vai ser isso, aqui você não vai ter, aqui você não vai ser. E a pessoa se torna aquele crente escondido. Quando está no banheiro lá, aí dá um assovio de um louvor. Tem vergonha de Jesus. Ao contrário, todo mundo tinha que saber que você é de Jesus Cristo. Todo mundo tinha que saber que você é uma pessoa curada, saudável, transmite, exala saúde, amor, e que você é aquela pessoa de paz, de poder, de virtude, de unção e etc. Porque a hora vai chegar em que aqueles que tanto perturbam, zombam e etc, etc, eles se renderão a você e vão lhe pedir oração e uma palavra de fé. Aconteceu com milhares, e esse, com ele também vai acontecer. Você não pode se inclinar à afronta, à ameaça. Se pregarem, se ensinarem, vocês vão ver só. A primeira, 19. Respondendo, porém, Pedro e João, lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pedro diz: espera aí, amigo, vocês estão vendo aqui que esse homem foi curado, vocês sabem que foi Deus que curou, e vocês estão pedindo, não quero saber. Pedro disse: mas espera aí, é correto dar ouvido a vocês, fazerem o que vocês querem, ou aquilo que Deus diz? Já que vocês estão falando de Deus, então espera aí, qual é o mais certo? Ouvir vocês, homens, ou Deus a quem vocês creem? Não quero conversa, não vai falar e pronto, acabou. Aquela ignorância. O Pedro olhou bem, falou: tudo bem, não vou discutir com vocês não, que vocês são carne, vocês não entendem nada. E o Pedro, em outras palavras,
eu já sei como lidar, como resolver essa situação. Presta atenção, igreja. Estou parafraseando o Pedro e João. Não adianta eu discutir com vocês. Espírito com carne, não adianta, não dá. Luz com trevas. O sim e o não, não dá. Eu já sei como resolver. Não vai ser batendo boca com vocês. Você ouvindo eu falar isso, você já toma aí. Aquele homem lá, aquela mulher, não adianta eu ficar discutindo com ele. Vou prestar atenção no que está para vir aí, que o pastor vai explicar para mim, eu já vou fazer aquele negócio. Não adianta eu ficar batendo boca com aquela pessoa. Ela está dizendo A, e eu estou com um B que é certo, e ela está teimando, e ela está me afrontando, está me ameaçando. Mas não adianta discutir com ela. O que vem aí, pastor? Explica para mim. O Pedro está dizendo, eu não devo, porque não vai dar em nada essa discussão. Ao contrário, eu vou acabar irritando eles, e na carne, no natural, eles vão agir, e eu tenho que agir no espírito. Eu vou agir do jeito mais certo. 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro deixou claro para eles. Nós não vamos parar de falar, querendo vocês ou não. Eles eram durões na fé, no entendimento. Nós não vamos parar, gostando ou não, aceitando ou não, querendo ou não, mas estou deixando claro aí que nós não vamos parar não. Mas eles já deixaram bem claro, parem, porque senão, depois que o Pedro falou isso, 21, que eles perceberam que o Pedro não ia parar, e o João, e os discípulos, mas eles ainda os ameaçaram mais. Então é aqui que muitos se acovardam. É aqui que muitos se acovardam. Você tem uma ameaça, acontece alguma coisa, vem um probleminha a você, a tal da ameaça, uma barreirazinha, uma dificuldade, uma pancadinha, você até ensaia um passo para resistir, mas a coisa engrossa, fica um pouco mais difícil, aparenta-se, e nessa hora que a afronta, a ameaça é maior, tem muito crente dando o pé para trás. Pastor, o senhor tem que entender, aí quer que eu concorde, mas tem que entender que a situação, ela engrossou, ficou mais árdua, mais difícil, e aí não teve jeito, mas é aí que Deus nos ama, e nos dá esta mensagem, e fazer o que nós vamos fazer aqui hoje. Quando você for ameaçado, e mais ameaçado você for, quando alguém disser para você, não vai conseguir não, você estiver diante do médico, e o médico disser para você, ficou difícil, eu fiz o que pude, eu não posso fazer mais nada, qualquer hora dessa acontece, ou você tem aí 30 dias só, você não tem que recuar, você vai fazer igualzinho, eu vou lhe explicar aqui na palavra, igualzinho eu vou lhe explicar na palavra. Quando a ameaça vier, e vier mais ainda, veja só, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Vou fazer com vocês igual fiz, vai dar tempo, igual fiz nos outros cultos.
Preste atenção em 3 versículos que eu vou ler. Começar do 22. Aí vocês têm que fazer isso. Pois tinha, preste atenção agora, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Olha só, hein? Pois tinha 40 anos o homem que tinha sido curado. Prestaram atenção, né? E solto eles, os discípulos, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que nele há. Lá o homem de 40 anos. Tinha 40 anos, quando ele ficou curado. Depois foram embora, foram soltos, se reuniram, contaram tudo, aconteceu isso, disseram isso, e depois falaram com Deus. A irmã estava aqui cedo, não pode falar. O que vocês acharam de interessante nesses 3 versículos aí? O que desperta você? Nesses 3 versículos que eu li, 22, 23 e 24. O que assim dá um pá em você, que chama a sua atenção? Que desperta você e a sua fé? 22, 23, 24. Não tenha medo de errar, não. Pode falar, errou, a gente conserta. Nada? Coragem? Quem mais aí? O que você achou aí? Que despertou? Reconheceram o nome de Jesus como seu Salvador? E aí, igreja, o que vocês viram aí que despertou, que chama a sua atenção? O homem, 40 anos de idade, os discípulos voltaram, aqueles 2 para os outros discípulos, etc. O que chamou a atenção de vocês aí? Vou ler de novo. Vou ler. A Renata também estava aí, não pode não responder, que ela se sabe. Pois tinha, olha só, gente, está bem explícito o negócio, né? Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Está bem explícito aqui, esses 3 versículos. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os príncipes dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes se levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Do 22 aqui, o homem de 40 anos. Hã? Milagre de saúde. Qualquer doença Deus cura independente da idade. A verdade libertou. A fé deles. Olha, eu li 3 vezes, vocês não podem também, né? Eu vou ler pela 3ª vez. Está bem aqui, ó. Bem simples, não está? Bem simples. Bem simples. Eu estou provocando vocês para vocês lerem a palavra e verem como é que tem que ser feito, porque o que eles fizeram aqui, está bem aqui, ó, está bem aqui, eu vou ler, vocês façam também no dia a dia. Aqui, ó, vou ler bem forte. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde.
E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e aos anciãos, e ouvindo eles isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Eu li ali bem explícito, bem claro. Confessar a vitória. Duas pessoas falaram que confessaram a vitória. 3 pessoas para falar, vai, rapidinho. E eles não somente falaram, mas também fez milagre de você. Segunda pessoa. Glorificar a Deus, o que é? Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Olha só. Incrível, né? Eu fiquei aqui, chamando a sua atenção, instigando você, falando que ia ler mais forte, falando isso, mas querendo que você leia a Bíblia, entenda e faça o mesmo. Aí eu, pus um pouquinho mais forte o tom da minha voz, para prender você no 22. 22 não tem nada. 40 anos. E eu, 40 anos você, deve estar no 22, deixa eu ver, não é possível. 40 anos o homem. Eles não foram afrontados? Não foram? Ameaçados? Um problema não surgiu a eles? A ação do diabo? Satanás tentando impedir? Correto? A Bíblia diz que o homem, 40 anos, etc., e depois eles saíram, foram ter com os demais discípulos. O que houve? Uma união. Surgiu um problema, não surgiu? Pois diz aqui no versículo 24, que depois do problema ter surgido, eles se uniram e foram a Deus orar. Isso é o que salta, isso é o que desperta nos 3. Quando você passa por um problema, uma situação difícil, você não tem que ir para lugar nenhum, contar com ninguém, se escorar em ninguém, a não ser em Deus, e expor a situação. Não, cada um foi falando, eu falei, mas o senhor foi lendo rápido essa parte, então, porque eu queria que eu provoquei você. Mas eu queria que você falasse. Eles estavam com um problema, uma situação delicada, eles se uniram, conforme diz, soltou eles para os seus, contaram tudo, aquilo trouxe união, e eles foram querer resolver o problema deles em Deus. O que muitos não fazem, quando tem um problema, vão a tudo e a todos, se escoram em coisas, como aquela canção que daqui a pouco vamos cantar, se escoram em travesseiros, se escoram em quartos, se escoram em cantos, se escoram em cunhado, em tia, em pai, em mãe, 3 batidinhas da madeira, se escoram em trabalhos de umbanda, quimbanda, candomblé, em certas coisas dessa vida que são oferecidas, mas não vão a Deus. E não vão a Deus desse jeito que eu vou lhe explicar. Você em casa, façam o que eu pedi aqui nos outros cultos, leia, meia hora dá para você ler 3, 4, 5 vezes o capítulo 3 e o 4, e vocês vão ter mais vontade de ler, e vão ter vontade de orar. Preste atenção na oração que os discípulos fizeram com unanimidade, um orando e concordando, ou todos orando do mesmo jeito. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando eles foram pregar o evangelho e curar os enfermos, como curou esse homem, alguém apareceu e disse: cala a boca, melhor parar, que se não parar vocês vão ver só.
Aí o Pedro chegou lá, Pedro, graças a Deus você chegou. João, a mesma coisa. E aí, vocês estavam presos? Rapaz, prenderam a gente, mas soltaram. E aí, o Pedro disse, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eles nos proibiram de pregar o Evangelho, de anunciar a ressurreição, falar do Evangelho para todo mundo. Pedro, mas o que vai ser? Pedro disse, olha, vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos orar? E todos disseram, vamos. Mas o Pedro já havia falado, nós não vamos parar. Mas ele disse, vamos orar sobre isso. Estão ouvindo, igreja? Sobre esta causa, vamos orar? Isto é, não queira você resolver o que Deus resolve. Tem muita gente, muitos que querem fazer aquilo que só Deus faz. São teimosos. Já preguei, já falei isso aqui uma vez. A pessoa fuma, ela diz, quando eu largar o cigarro eu vou para a igreja. Quem vai libertar você do cigarro, de qualquer vício, é Deus. Quem vai tirar você das garras de Satanás, é Deus. Não queira no natural, humanamente falando, querer sair da situação deprimente, difícil, perturbadora. O Pedro olhou, falou, acabou de falar e disse, vamos orar, vamos orar em cima desse problema, dessa causa, dessa situação. Preste atenção na oração deles. Orando, 25. O 24 começou a oração. 25. Que disseste pela boca de Davi teu servo? Ou melhor, vamos ler o 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e tudo que neles há. Então eles agora vão exaltar a Deus. Tem que saber entrar na presença de Deus. Eles vão exaltar, estão exaltando o Senhor. 25. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos e pensaram coisas vãs. Ele aqui está fazendo o que disse o Isaías. Lembra-me e entremos em juízo. O Senhor já havia falado lá atrás com o teu servo. Nós não estamos errados, não estamos fora da tua palavra. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão dizendo, o que eles fizeram com o teu filho, estão fazendo conosco. E estão fazendo contra ti. Pois fazendo contra nós, Atos 9, Jesus Cristo disse para o Saulo, por que me persegue? Perseguindo ele, está perseguindo a mim. Jesus disse para o Paulo, você perseguindo os meus, está perseguindo a mim. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas a Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e a teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. O Senhor já havia determinado que ia fazer tal coisa, o Senhor, o teu filho viria, esse era o seu plano, a sua obra, e eles atacaram e foram contra. Em outras palavras, Pedro está explicando na oração. Olha o que ele diz no 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. O que o Pedro está dizendo? Eles fizeram lá atrás com o teu filho, a obra do Senhor, e agora estão fazendo também com a gente. Isso é saber orar, igreja.
Às vezes você está orando, meu Deus, meu Pai, porque Senhor, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, e você não faz a oração detalhada conforme eles estão fazendo. Esse problema que está acontecendo, já aconteceu lá. Agora é o mesmo diabo, o mesmo demônio, está perturbando aqui. E se a coisa ficar desse jeito, Senhor, onde é que vai parar isso aí? Aí o diabo vai perturbar, e o evangelho, a obra do Senhor não vai para frente. No nosso caso, meu Deus, se ficar desse jeito, então aqui na minha casa ninguém vai ser salvo. Ficar desse jeito, essa empresa não vai para frente. Se o demônio que atormentou lá, atormentou aqui, se ficar desse jeito, esse livre acesso, então a coisa não vai fluir. Mas aí entra a palavra-chave da mensagem, e é a linha do meu ministério. Olha o que eles falam, 29. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com simplicidade e calmaria a tua palavra. O que não entendi? Não está isso na sua Bíblia? O que está escrito? Bem alto. Ousadia. Então o que é que o Pedro está pedindo bem alto? Ousadia. Eles proíbem e o Pedro diz: quanto mais vocês proibirem, mais eu vou. Quando você diz, o médico diz: olha, só te dou 30 dias. Pai, agora mais do que nunca é que eu quero viver. Se ele disse 30 dias, eu quero viver 30 anos. Mas só que o meu caso, deixa o teu caso de lado, conforme eles disseram, conceda ao teu servo ousadia. Eu quero agora mais do que nunca fazer. Vocês vão ver, quem tem ousadia, o que acontece. Permitam-me usar o termo que usei aqui hoje. Deus, permitam-me usar, Deus não é com crente banana, crente frouxo, crente medroso. Eu vou lhe mostrar. Quando Pedro disse: olha, eles estão nos proibindo, mas eu peço a ti mais ousadia. Eu já tinha. Conceda o teu servo ousadia, porque agora é que nós vamos fazer. Alguém disse para você que você não vai conseguir, e você às vezes está indo para o canto, cruzando os braços, dizendo: vou fazer o quê? Não deu certo? Olha a oração desse homem. Quando você é afrontado, você é ameaçado a parar, a não fazer, a não ter, era hora de você fazer esta oração e falar: meu Deus, olha que absurdo, o demônio querendo tirar de mim a minha unha, o meu dedo, querendo tirar de mim aqui a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha saúde, o meu dinheiro, meu A, meu B, meu C. Agora eu peço ao Senhor na oração que o Senhor me dê muito mais, porque agora que me deu gosto, me deu vontade de ser e de ter. Quanto mais ameaçado, mais afrontado, mais você tem que querer fazer o negócio. Não é desistir. Aí no que ele pediu, dê ao seu servo ousadia para pregar a tua palavra. Olha o 30. Enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo filho Jesus. Olha agora. E tendo orado, o que aconteceu? Moveu-se aquele lugar. Mas por que moveu? Aqueles homens não foram medrosos.
o que eles pediram, moveu Deus. Moveu tanto o Senhor Deus, que diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar na vida de quem é ousado. Não vai habitar na vida de medroso, banana, frouxo, chuchu, não vai. Deus não ia se manifestar na vida deles se eles fossem medrosos. Aquele lugar tremeu por causa disto. A sua casa, o seu trabalho, o seu corpo, qualquer área da sua vida pode tremer se você, diante da adversidade, diante do problema, tiver ousadia. E se não tem, peça a Deus: Senhor, eu não vou recuar. Está na minha cara aqui, dizendo que não dá, está assinado pelo juiz, está aqui no papel, dizendo que não dá certo. Agora é que eu mais quero, e peço ao Senhor: eu sou teu servo, tua serva, olha para mim, meu Deus, veja só que eu não quero recuar, eu quero avançar. E agora que mais do que nunca está me dando gosto para ter, gosto para ser, gosto para viver, agora que eu quero comprar mesmo. Eu tenho ido, tenho achado só o não, e não vai dar certo, não vou conseguir, você não tem dinheiro, não tem jeito, a saúde é debilitada. Agora é que eu quero, Senhor. Meu Deus, esquadrinha o meu coração, porque agora é que eu quero. Ao contrário de muitos, quando são afrontados, irmãos, vamos orar, vamos. Deus, eles disseram que não dá, Senhor, mas nós nos contentamos. Deus, põe uma cidadezinha para a gente pregar, tu sabe todas as coisas, tem gente que precisa do Evangelho. Deus disse: mas eu não escolhi vocês para isso. Mas a maneira que eles falaram, oraram, o jeitinho e o que eles pediram a Deus diante daquele problema, Deus falou: meu espírito vai descer agora e esse lugar não vai aguentar. Deus está dizendo para você: você recebeu o não? Eu recebi. A porta está fechada? Passou, não abre para ninguém. Agora que você tem que querer que essa porta se abra. É o não? Agora que eu vou atrás desse sim. Eu só recebo o não. Esse não, ele nem sabe. Agora que eu vou, meu Deus, agora que eu não desisto mesmo. Agora que eu não desisto. Tem gente que fica entusiasmado com os sims, recebe sim, diz: está me dando vontade, está nada, é que está indo ladeira abaixo, enquanto vai descendo, na hora que para a ribanceira, você perde a graça. Você tem que querer escorregar, subindo, mas subindo não tem como, é aí que você tem que querer escorregar, é subindo, não é só descendo não, descendo é fácil, descendo você ali, vai embora, você tem que escorregar do mesmo jeito, é subindo. Mas subindo não dá, é aí que eu quero. Não tem como. Meu Deus, disseram para mim que não tem como. Tu és o Deus do impossível. Me dá esta ousadia, que eu quero mostrar que tu és Deus e pode, e eu estou aqui para fazer a tua obra. E eu não vou desistir. Pode ter certeza, aí o Espírito de Deus se manifesta em você. Ele não se manifesta em gente que recua. Vamos fazer esse negócio tremer aqui hoje. Vamos fazer sua casa e tudo que é seu tremer com a presença de Deus. Fiquem de pé.